Olá, amados e amadas, né? E hoje é um dia assim, comercialmente chamado de Dia das Mães, onde muitas mães às vezes têm muitas alegrias mesmo, mas muitas se fazem de alegres e muitas também ficaram na tristeza, né? Por muitos motivos, né? Então eu vou fechar hoje falando hoje sobre a depressão, né? E lembrando que na depressão nunca estamos sozinhos, né? Como assim, Maristela? Porque a depressão é um transtorno afetivo e espiritual. Que nós não estamos sozinhos, já estamos envoltos por energias negativas, é, desencarnadas, né? Que se apegam ali à nossa volta pelo mesmo tipo de vibração, tristeza, melancolia, né? Então, uma vida vazia é uma vida assim destituída de significado, né? A pessoa assim não vive, apenas vegeta, né? E vive assim uma existência automática. E o nosso cérebro, ele é assim constituído por neurônios, né? E nesses neurônios são verdadeiros assim, verdadeiras árvores, né? Em várias ramificações, né? E, e essas árvores transmitem vibrações eletroquímicas, né? Então, assim, se uma pessoa assim faz coisas assim sem reflexões, né? É, ou seja, assim, sem refletir as consequências, né? Ela está assim na fase primária da evolução, né? São aquelas que primeiro machucam, depois vão pensar ou surtam por qualquer coisa, ficam muito irritadas por situações banais, por titicas, né? E então essas pessoas estão na fase primária, né? E as nossas assim, as nossas condutas irregulares, né? O nosso comportamento desenfreado vão trazer consequências ao reencarnarmos, né? Ao reencarnarmos trazemos assim muitos desses comportamentos, né? Por isso que as pessoas não entendem, mas como você vai falar que a mente produz a doença, né? Então, por que aquela criança já nasceu daquela forma, ou aquela criança morreu depois de 6 meses e somou depois de 8 meses, né? Porque trazemos já no perispírito, né? Trazemos já no perispírito essas consequências dos nossos atos, né, impensados, né? E no nosso perispírito está tudo marcado, né? Estão todas essas marcas e que nos impedem às vezes o idealismo e a busca da segurança, porque assim nos torna assim pessoas assim invariavelmente vazias. Nós nos tornamos assim invariavelmente vazias, pessoas vazias, né? Então aí começa a surgir os estados assim psicopatológicos, né? Para as doenças mentais, né? Transtornos, comportamentos assim alienados, né? E nós vivemos assim numa sociedade assim onde poucas pessoas dispõem de equilíbrio, né? Poucas pessoas dispõem de equilíbrio, né? Por muita besteira as pessoas começam a surtar, né? Ou ver tremendos assim conflitos, problemas aonde não existe nem tem condições de existirem, né? Então
A maioria, sim, são férias dentro do seu próprio labirinto, né? E, então, esse tipo de indivíduo constitui uma vida vazia, né? É necessário, assim, um alto poder destrutivo, né? E a pessoa me diz assim, ah, não tá valendo a pena, Maristela, não tá valendo a pena nada do que eu faço, né? Estou me esforçando e sempre estou me esforçando para nada, né? Porque a pessoa é pessimista, né? Ela é tão pessimista que ela não consegue captar a sincronicidade do universo, como ele vai enviando as experiências necessárias para a nossa evolução, e atrás, logo atrás, ali na curva, vão havendo as respostas e as soluções, né? Então, vamos colocar assim as pandemias, né? Vamos pegar essa atual agora ou as outras passadas, né? Como assim, febre amarela, peste negra, AIDS, chikungunya. Vamos pegar assim a qual, né? Você quiser pensar aqui junto comigo, né? Então, essas doenças, essas epidemias, né, ou seja, pandemias, são conflitos acumulados que trazemos para dentro da sociedade, né? E a depressão já foi rotulada como uma grande pandemia no passado, né? A depressão já estava assim presente há 700 anos antes de Jesus, né? Escrito assim nas obras mais significativas, né? Porque as freiras e os padres, né, vivendo assim na solidão, né, facilmente entravam na vida vazia, né? E aí nascem todos os tipos de perversões. Quando você fica vazio, né, aí vai surgindo todas as perversões, né, inclusive as sexuais. E por volta do século assim 14, ela foi assim tão terrível, essa depressão, essa pandemia da depressão foi tão terrível que quase exterminou várias sociedades, né? Então, a Igreja Católica experimentou assim momentos assim de grande horror, né? Porque não achavam solução e achavam assim que era uma questão ali demoníaca, né? Que as entidades assim perversas denominadas de demoníacas. Então, muitas pessoas sofriam assim atrocidades, até mesmo pelas igrejas, principalmente a Igreja Católica na época, né? E aproveitava assim e aproveitava e se a, aproveitava e se aproveitavam desse estado mórbido e e assim e faziam atrocidades com essas pessoas, né? Muitas cidades enlouqueciam, muitas cidades enlouqueciam, né? A sociedade começou a enlouquecer, né? E as religiões decretavam que era assim uma punição divina, como que agora muita gente acha que é uma punição divina, né? Quando atrás dessa pandemia, desse vírus, a Covid-19, que é o vírus do momento, atrás disso, né, não está uma punição divina, né? A pessoa está se embramando numa depressão profunda e se está procurando ajuda errada. Ah, já estou com um profissional fazendo tratamento, sai e vai buscar outro, né? Porque o erro e o mal profissional tem em todos os lugares, em todas as profissões existem isso, os bons e os ruins, né? Os que fazem, que fazem de conta que fazem, né? E
E no século assim 18, a palavra assim melancolia foi substituída já por depressão, né? Ou seja, depressão, né? E você vê que mesmo nessa época, nós sabemos assim que isso é bíblico, que Pilatos, né, Pôncio Pilatos, iniciou assim o transtorno de lavar as mãos, que hoje é denominado de TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, quando ele anunciou o destino de Jesus, né? Que ele tentou assim entrar em acordo com Jesus. Veja, esses caras aqui vão ser crucificados porque são ladrões, você não fez nada, né? Mas se você sair daqui e me prometer que não vai mais ficar fazendo as coisas que você faz, eu deixo você ir. Mas se você continuar a pregar essas coisas, eu não vou perder meu posto por você, vou perder meu posto político. Então eu crucifico você, né? Eu lavo minhas mãos, né? E Jesus enfrentou, continuou, né? Um bateu de frente com o outro, né? E Pilatos, como tinha esse poder político nas mãos, então tocou em frente, crucificou Jesus, né? Mas se ele não conseguiu lidar com isso, né? Ele pegou a mania de estar sempre lavando as mãos, né? Um distúrbio assim da natureza emocional, né? Que quando ele foi assim destituído do seu cargo político, né? Lá na frente, quando ele foi destituído do seu cargo político em Jerusalém, e ele continuava lavando a culpa, né? A nível inconsciente, ele continuava lavando a culpa, né? E lavava ainda as mãos na toalha assim de linho belga, né? Que adianta onde ele está lavando a mão e aonde ele está enxugando, né? E o transtorno assim emocional foi crescendo, né? Porque se instalou ali nele uma situação obsessiva de culpa, né? E ao ponto que ele resolveu suicidar, né? Porque a patologia se instalou desde a primeira vez que ele lavou as mãos para tirar a culpa, né? E a culpa é um dos fatores assim básicos para a depressão, né? E toda ideia fixa, né, vai te levar a uma depressão, né? E a depressão assim, é um transtorno da emotividade, né? Então, não visualiza o mal, né? Ele acontece, né? Mas tem gente que fica fixado nele ali, não sai, não perdoa, não sai, né? Se você não sai, você está segurando aquilo para você, está tomando veneno esperando que aquele outro lá que você não perdoa morra, né? Então, procure manter alegria, né? Nos seus passos, nas suas ações, né? E para estimular a produção de substâncias químicas, né, que produzem a alegria, né, que são produzidas pelo cérebro, né, os hormônios do prazer, né, que é a dopamina, a serotonina, a endorfina, a ocitocina, né, e esses hormônios são produzidos através da nossa alegria, né. E são responsáveis pela nossa motivação, né? Você vê uma pessoa lá que não tem motivação, né? Porque ela não está produzindo mais esses hormônios, né? E são responsáveis também por diversas funções físicas e psicológicas. Então, nós começamos a adoecer, né? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? Então, como que a gente sai dessa, Maristela? Aprendendo a se doar. Aprenda a se doar, né? Quando nos doamos, passamos a viver assim com objetivo, com amor, né? Então, às vezes a pessoa fala assim: ah, resolve aí, né? E eu não vou me meter em tal situação, resolve aí, né? Então, a pessoa não se doa em nada. Ah, não vou comprar isso para minha cabeça, ah, não vou comprar isso para mim. A pessoa, ela não se doa em nenhuma situação. Se ela não está se doando, né? Então ela não está tendo uma atitude de amor,
né? Não adianta eu ficar lá fixada, ir todo dia para a igreja, toda hora eu tô lá cantando para Jesus, né? Para quem você quiser, mas você não se doa, né? Você espera que os outros resolvam as situações, você não se doa, né? E se doar é um ato de amor. E não importa assim onde estivermos, né? Sempre temos uma palavra, um pouco de nós para doarmos, né? E lembrar sempre que nós somos espíritos, nós somos um espírito, né? E a doença vem da alma. E aqueles assim que não nos amam, perturbam-nos, né? Seja os vivos e os mortos, estão sempre ali, que nos amam, estão sempre nos perturbando. Mas se nós estamos nos doando, nós estamos protegidos pelo amor. Então essas vibrações bate e volta ainda mais para aquela pessoa, ou seja viva, ou seja dessomada, morta, né? Então a pessoa fala assim, desencarnado nos perturba? Sim, claro que sim, os vivos também, né? E a sintonia se dá pela mesma negatividade, né? Você tem um espírito ali me rondando, desesperado, ansioso, amargurado, em depressão, e eu tô ali do mesmo jeito, já se unimos. E fica mais forte aquilo em mim, né? E ele pode me induzir a fazer várias coisas erradas, né? E quando os espíritos assim já estão nos fascinando, nos fascina de alguma forma, então nós perdemos o parâmetro, né? E assim, nós começamos assim querer dominar tudo, dominar ou acabamos sendo dominados, né? E começamos a desenvolver ligeiros distúrbios, né? Então, você fala assim, eles têm poder para nos matar? Não, mas ele induz você. Vamos lá, abre a janela, pula, abre a janela, pula, abre a janela, pula. Você abre a janela e pula. Quando você está pulando, você se arrepende, mas não dá mais para parar no meio, né? Você começa a escutar risada já, que eles estão gozando da sua cara, que você fez o que eles impuseram, né? E então as outras pessoas falam assim, ai, parece que alguém está me seguindo, né? Início de uma obsessão, né? E então entra a subjugação, que é pior, né? Perdemos assim a personalidade na subjugação, né? Nos levando assim à agressividade desenfreada e ao crime e ao suicídio, né? Então entenda que você é uma vida, você tem valores, né? Torne-se melhor, ame-se mais, desperte para a vida, né? Eu costumo sempre dizer, sabe, eu trabalhei muitos anos em hospital psiquiátrico. Eu costumo sempre dizer, né, e muitas vezes ainda hoje eu visito e estou lá por algum motivo e sempre temos experiências a nos acrescentar, que a gente vê assim que os loucos às vezes se curam, né? E é os loucos até que nos levam para frente, para a evolução. Os idiotas, não. Os idiotas não se curam. Eles não andam para frente, eles andam em círculo, né? Porque possuem mente limitada, eles não deixam entrar nada de novo. O medo os domina. Não, não vou fazer isso, tenho medo, não conheço, não é provado, entende? Então o medo os domina, né? Eles não conseguem ser investidores de risco, né? Investidores de risco dão passos enormes, às vezes retrocedem também, mas logo eles se erguem de novo, porque o medo não os domina, né? E não os dominam. E os sábios, né? Os sábios não rejeitam nada, né? Usam todas as coisas. Eu vou repetir, os sábios não rejeitam nada, usam todas as coisas, né? A pessoa que tudo rejeita não sabe o que está fazendo. A pessoa que tudo rejeita não sabe o que está fazendo, né?
Então há pessoas mortas, assim, mortas-vivas em todos os lugares, dentro de igrejas, de seitas e dos mercados, né? E são pessoas assim que elas são sempre extremistas, ou extremamente fanática por uma religião, extremamente fanática por uma situação, ou extremamente fanática por um medo, né? Então, cuidado com a fixação em algo, né? Essas pessoas são mais propensas à depressão, né? E às vezes até as crianças são mais inteligentes que nós, né? Porque você diz assim, um menininho lá de 7 anos tá lá indo para a escola com um menininho de 8 anos e o menininho de 7 fala assim pro dia 8, olha, eu tô paquerando uma menina, né? Já carreguei as mochilas dela, todo dia eu já carreguei os livros, já comprei umas 7 vezes sorvete para ela, né? Você acha que agora eu posso beijá-la, né? E o de 8 fala, você não acha que você já fez demais por ela? Né? Até a criança é inteligente, né? Que quando você está investindo muito numa pessoa, às vezes num parceiro, e ele não responde, né? Não é você fazendo mais que ele vai responder. Às vezes é inteligente da sua parte recuar, mantendo o bom humor, né? Porque aquela pessoa vai sentir assim de que houve uma perda ali, que aquela pessoa não está disposta a continuar doando, né? Então ela vai correr a começar a se entender o que está também de errado ou falho dentro do caminhar dela, né? Então, sempre se lembre que a pessoa que tudo rejeita não sabe o que está fazendo, né? Que a gente feche esse dia com muita sabedoria, né? Que é um dia como o outro, mas um dia comercial, de forma comercial, ele não deixa de ser o Dia das Mães, né? Muitas pessoas, às vezes, muitos filhos não lembram de suas mães e nesse dia, por ser comercial, acabam lembrando, né? Então, mas o mais importante é entender que nem todo mundo fica feliz num dia desses, né? Que a gente busque estar no estado de alegria. Gratidão, amor sempre.